Gente, cerca de 30 milhões de brasileiros sofrem de algum tipo de alergia, sabia disso? Você faz parte desse grupo? Pois é, coisa séria, né? E aí, a gente acaba lidando com inimigos invisíveis e eles podem estar por todos os lados. São os fungos, os ácaros, enfim, né? E aí você não sabe onde eles estão, claro, porque eles são invisíveis, mas causam um problemaço, viu? E aí a gente vai conversar sobre isso e te ajudar aí a ponderar, né, o que que você precisa fazer, o que que você precisa limpar. Uma loucura! Lidar com coisas invisíveis não é fácil não, viu? Mas aí a gente trouxe alguém que sofre com isso, porque é interessante, né? Para os fungos e para os ácaros não tem estação, né? Claro, no inverno é complicado, mas também no verão, no clima seco, enfim, para eles não tem temperatura, viu? E aí as pessoas sofrem muito. Vem cá, minha querida. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Você então é uma das sofredoras, é isso? Bom dia, Cris, seja bem-vinda. Ela é nossa produtora aqui, viu? E aí, o que que acontece? A gente chamou ela exatamente por isso, porque às vezes aqui no estúdio, ela começa a espirrar, tossir, né? Como é que é isso, hein, Cris? Então, assim, quando o tempo tá fechando, meio nublado, aí já começa a sentir aquela mudança, assim, né? A minha garganta já começa a ficar ruim, aí essa área aqui do céu da boca aqui já começa a queimar. Aí já fico lá na produção, ai meu Deus, minha rinite tá atacando. Ai, eu já tenho que ir no médico. O seu é rinite, é isso? Rinite e sinusite. Tá. Isso. E aí, daqui a pouco já começa a inflama toda essa área aqui. Aí eu tenho que tomar xarope, só que daí o xarope não resolve disso, porque daí acaba aquele xarope, já compro outro, não resolve também. E pra dormir é terrível, porque pra dormir, aí o que eu faço? Eu coloco um copo do lado da cama, e aí eu durmo com a boca aberta, que eu não consigo fechar. Aí a respiração, aí seca, aí começa a queimar, aí eu tenho que acordar na madrugada várias vezes para poder tomar água. Isso acontece sempre nas mudanças de clima, é isso? Nas mudanças de clima, são terríveis. Assim, quando o tempo tá seco, como tá agora, eu sinto, mas nem tanto. É mais por causa do ar-condicionado, né? O ambiente de trabalho que eu trabalho. Mas assim, lá fora eu não sinto nem tanto, por causa que você tem que ter cuidado assim com pó, com poeira, muitas coisas assim que atacam, né? Mas quando tá mais tempo chuvoso, assim, que é o pior, que é terrível. Aí você faz uma limpeza geral em casa, é isso? Aí eu tenho que fazer limpeza geral, porque não tem nem como. Ok. Você já fez algum teste para saber com relação à sua alergia? Não. Nunca fez? Não. E daí você vai se automedicando, é isso? Vai tomando xarope? É, porque daí o médico dá uma receitinha, tem que tomar um antialérgico, tem que tomar um xarope, aí eu vou e tomo. Ok. Mas nunca fiz. Ah, então. Aí a gente chamou um doutor aqui, um alergista, né? Nosso querido doutor Rômulo, para fazer o seu teste hoje, viu? Olha Para que saber bom. se você realmente sofre tudo isso mesmo, né, doutor? Bom dia, seja bem-vindo, viu? Deus abençoe. É isso mesmo, doutor? Acontece isso no inverno? É pior do que num clima de verão? Enfim, como é que é? Acontece sim. As mudanças climáticas, principalmente para o frio, elas ocasionam alterações fisiológicas da mucosa, né? O nariz começa a ficar com maior necessidade de umidade, nós temos dificuldade de drenagem das secreções, então aparece com mais frequência os quadros de alergia, principalmente porque as casas ficam mais fechadas, a gente não tem tanta ventilação, a iluminação solar durante o dia diminui, os dias são mais curtos no inverno, o frio favorece o crescimento de fungos e ácaros. Então, toda essa situação favorece as condições que causam problemas alérgicos nas pessoas em geral. Ok, aí esse teste, ele ajuda em quê? O teste é um diagnóstico, porque nós não temos, a rinite não é só alérgica, né? Tá. Nós temos vários tipos de rinites. E nós temos as rinites atróficas, as hipertróficas. Então existem vários tipos. As Entendi. hipertróficas também se dividem entre alérgicas e vasomotoras, que as vasomotoras são um processo inflamatório que não tem relação alérgica. E as rinites alérgicas são específicas, são mediadas por um tipo de substância química chamada histamina, que é liberada através de uma imunoglobulina tipo E, chamada IgE. Entendi. Então, essa imunoglobulina é ela que circula
que faz a reação alérgica ser processada, né? Que a alergia é um processo hereditário e é um processo inflamatório hereditário. Ok. Esse teste demora cerca de 10 minutos, não é isso? É, mais ou menos. Mais ou menos, em torno disso. Então vamos fazer? Porque senão não vai dar tempo, né? das pessoas acompanharem em casa. Aqui, e ela está aqui, né? Esse teste alérgico, ele faz o diagnóstico do quadro, qual fator que ela tem alergia, né? Ok. Então nós vamos usar os 12 mais comuns da nossa região, e de cada região muda. Ah, entendi. Cada região do país tem um tipo de vegetação, um tipo de... não é com uma agulhinha? Não, primeiro é o algodãozinho, estamos querendo judiar dela. Isso, né? aí é o que vocês estão fazendo? Cada líquido desse, cada gotinha é um tipo de elemento. Entendi. Nós estamos colocando, agora foi pólen, depois foi gramíneas. Ok. Esse nós vamos pôr agora pelo de animal, aqui é o cachorrinho. Né? Então cada gotinha é um tipo de elemento. Nossa, aí nós que vamos interessante. identificando, depois vamos fazer uma escarificação com o puntor. O puntor, ele é uma superfície plástica áspera, né? Não é agulhinha, vocês estavam judiando eu imaginei dela que aqui, todas coitadinha. eram uma agulhinha. Até falaram comigo, você vai fazer? Eu falei, eu não. Mas não é um teste absolutamente indolor. Uhum. E eu vou mostrar para vocês o puntor em seguida. Todo mundo aterrorizou a Cris aqui o tempo todo, hein, Cris? Ela estava sendo judiada. Vou arrancar sangue de você. Ai, meu Deus. O teste a gente faz em crianças a partir de 9 meses, né? Que é quando a criança já desenvolve o seu sistema imunológico adequado, né? A partir de quantos meses? A partir de 9 meses. 9 meses. Porque até os 6 meses a criança, ela se defende com os anticorpos que a mãe passa para ela através da placenta durante a gravidez. A partir dos 6 meses, a quantidade de anticorpos que ela produz é semelhante à que já existe na corrente sanguínea do nenê. E com 9 meses, só tem o dela, aí os anticorpos da mãe já não existem mais. Então, se você fizer um teste alérgico numa criança de menos de 6 meses, você sabe como que a mãe é alérgica e não como a criança é, entendeu? Olha, porque os anticorpos que tem dentro da criança, é o da mãe. Então, você quer saber como a mãe é, você faz no nenê antes de 6 meses. Interessante, você né? tem uma ideia de como é. Várias gotinhas. Várias gotinhas, então você coloca... Aqui nós temos 12, que são os mais comuns na nossa região. Mesmo no estado de São Paulo, nós temos que mudar os testes, porque tem regiões diferentes. Antigamente tem testes com plátano do Canadá, coisas que só tem na África, isso não tem aqui na nossa região, entendeu? Aí você está pegando a caneta, é isso? Nós vamos marcar, primeiro, quais são os pontinhos para a gente poder, porque existe uma ordem já específica. Esse aqui é o puntor, né? Tá, mostra um pra plástico, gente. Né? Não sei para quem. Isso. É um puntorzinho, ele tem uma pequena saliência que a gente só faz... Não faça careta, hein? Um furinho agora, né? Não, isso não é. Isso é só uma... isso é só uma... É como se tivesse a ponta de caneta, né? Aham. E conforme você introduz... O objetivo dele é o quê? É introduzir na pele esses elementos... Tá feito. Ok. Doeu muito? Não. Que bom. É só isso? É só isso. Tá. Esse teste é o teste mundialmente aceito como padrão ouro no diagnóstico da alergia. Nós temos também o teste sanguíneo, que a gente tira o sangue e a gente dosa a imunoglobulina para cada elemento desses pesquisados. Então, é chamado RAST, é uma sigla em inglês, que quer dizer que é o teste de radioimunoensaio para ver se no sangue existe a doença. Esse teste alérgico ele é simples de execução, é um preço barato para população e tem uma eficácia muito interessante. Quando que a pessoa já é indicada para esse teste? Então, a partir de 9 meses você já pode fazer, né? Tá, mas até assim, qualquer idade. Se a pessoa, com relação à alergia que ela sente, né? Como que eu percebo que eu sou uma pessoa alérgica e preciso fazer esse teste? Através da sintomatologia, né? Então, as pessoas têm rinite alérgica, têm problemas de espirrar, de entupir nariz, secreção. Pessoas que têm asma, né? Com tosse, falta de ar, chiado no peito. E nós também temos esses testes que podem ser aplicados para pessoas que têm problemas com mordida de inseto, né? Picadas de inseto, formiga,
pernilongo, vespa. Também tem alimentos, né? Pessoas que têm problemas com alimentos, nós também fazemos o teste alimentar. Existem alguns testes, são testes de contato, né? Alergia a cobre, a níquel, a problemas que existem quando a pessoa usa uma bijuteria, usa alguma coisa, a gente pode fazer esse teste também. Nós estamos fazendo aqui um teste relacionado a inalantes. E como a queixa era uma queixa respiratória, então o antígeno, que é o elemento que vai causar alergia, ele está vindo pelo ar. Então a gente chama isso de alergia inalatória, porque é uma alergia que vem pelo ar. Então, são as rinites, sinusites, traqueites, bronquites. Então, todas essas reações alérgicas respiratórias, a gente tenta com esse teste específico de acordo com a sintomatologia. Entendi. Enquanto o teste, né, é feito aí, vamos falar para as pessoas em casa quais são os cuidados, né, que essa pessoa alérgica precisa ter. Né? Porque realmente, eu também tenho um pouquinho, né, eu falo um pouquinho porque eu não sinto tudo que ela sente, entendeu? De sinusite, né? Mas quais são os cuidados necessários que ou quem tem o filho ou quem tem a alergia precisa tomar no dia a dia? A alergia é geralmente um descompasso, né? Uma falta de combinação entre a pessoa e o ambiente que a cerca. Okay. Então, a primeira coisa que temos que fazer é cuidar do ambiente. Antes de começar o tratamento clínico, a gente tem que tratar o ambiente. O ambiente tem que ser o mais arejado possível, o mais ensolarado possível, e a casa tem que ter o menor número de mobiliário que se for necessário. Então, assim, ô Cris, lá na sua casa, no seu quarto, como é que você lida com tudo isso? Então, no meu quarto... Tem cortina? Tem. De quanto em quanto tempo você lava a sua cortina? Ai, toda semana praticamente sim tem que estar lavando, porque é uma cortina fácil de tirar, então eu lavo o jogo de lençol, né? Aí eu já vou e lavo a cortina também, porque eu não posso deixar. Tem tapete? Tapete não, não tem. A única coisa que tem é a cortina, tapete A não. Cortina, para as pessoas alérgicas, não é nada muito interessante. Mas de quanto tempo seria necessário lavar essa cortina para que... Todo dia. Todo dia. O ideal é não ter, Todo dia. viu? Certo? Porque, na verdade, os ácaros, eles se acumulam muito em lugares que são, assim, peludos, né? Entendi. Tem roupa de lã, camurça, bichos de pelúcia, cortina, tapete, carpete. Ele fala, eu tenho um tapetinho só para pôr no pé, para sair da cama. Isso chama chinelo, entendeu? Não é tapete. Se quiser pôr alguma coisa do lado da cama, põe o chinelo. Então, não deve ter. O quarto, por sinal, hoje em dia é muito comum o quarto ser multimídia, né? Então, tem televisão, tem computador, tem iPod, iPad, não sei o que mais. Quer dizer, não deve ter nada disso no quarto. Então, se pode pôr televisão em quarto é um erro, porque a televisão ela aquece, ela faz calor, ela gera produção de fungos. Então, quanto menos móveis existir no quarto, e principalmente na casa, melhor. O piso, de preferência, deve ser cerâmico ou então de madeira, sempre com uma cobertura qualquer, que não precisa haver cera, né? Madeira sintecada. A casa não deve ter muitas varandas que impeçam a entrada da luz, então tem que ser um lugar bem ventilado. Não deve ter goteira ou então infiltração para que não haja produção de fungos, né? Seja um criadouro. Okay. O quarto tem que ter cama e armário, guarda-roupa, né? Mais nada. Porque